Farei a leitura do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 50, verso 24. Acompanhem com fé a leitura da palavra de Deus. Está escrito: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por termos diante de nós a sua palavra. Agradecemos porque foi da sua vontade se dar a conhecer a nós, especialmente de modo salvador. Não fosse o Senhor nos dar a sua revelação, nós nada saberíamos de ti, permaneceríamos alheio ao Senhor, dada a sua grandeza e a nossa finitude. Quem dirá então do tempo em que fomos rebeldes em relação ao Senhor, em relação àquilo que o Senhor nos deu a conhecer? Oh, meu Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e, na certeza desse perdão, que agora possamos nos aproximar de Ti, diante da Sua palavra, da Sua revelação. Que o Senhor disponha o nosso coração para atender a todas as coisas que aqui estão escritas. Que Sua palavra, pregada de modo fiel, venha frutificar no coração de cada ouvinte que aqui está. É o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus se relaciona com o seu povo por meio de aliança. E, queridos, esse é um conceito bastante profundo, relacionamento entre Deus e o seu povo por meio de aliança. Mas uma das formas simples e muito bonita de Deus mostrar a fidelidade dele em relação ao seu povo é a figura do casamento. E casamento, como nós bem sabemos, foi feito para durar. Tanto é que, lá em Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, nós encontramos a figura do casamento, do relacionamento de Deus, o Filho e sua igreja. Lá no capítulo 19, por exemplo, nos versos 7 e 8, é descrita uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro, na qual a noiva, a igreja, já está preparada. Ela recebeu um vestido de um linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa é a descrição, uma das figuras utilizadas pelo próprio Deus para falar do relacionamento dele com o seu povo. Um relacionamento de aliança, de casamento, feito para durar. Nós podemos, por exemplo, também nos lembrar do casamento entre um noivo e uma noiva, no qual são ditos aqueles votos, aquelas promessas bem tradicionais. O cônjuge vira e diz: eu prometo ser fiel. E ali ele faz seus votos e conclui dizendo: até que a morte nos separe. É assim que muitos votos são feitos, porque o casamento é para durar. Um casamento que exibe, inclusive, a figura do relacionamento de Deus com o seu povo, até que a morte nos separe. Porém, no caso de Deus, esse relacionamento de aliança com o seu povo é feito para a eternidade, como nos lembramos agora de Apocalipse, a eternidade toda, Cristo e sua noiva, de modo que Deus é fiel e nem mesmo a morte nos separa dele. E é esse o assunto do sermão desta noite. Deus é fiel, nem a morte nos separa. Nós vamos olhar mais uma vez para esse versículo que nós lemos aqui, dentro do seu contexto, especialmente os versos que estão próximos do nosso, e nós veremos pelo menos 3 grandes pontos. O primeiro deles é a realidade da nossa morte. Aqui, José anuncia que morrerá. Num segundo ponto, a realidade e a necessidade da nossa confiança em Deus.
José vai afirmar com convicção, certamente. E por fim, essa questão toda da fidelidade de Deus nesse relacionamento de aliança. Veremos aqui que Deus jurou, Ele prometeu, fez votos ao seu povo. Então, nós, pela graça do nosso Deus, vamos juntos a esse sermão. Deus é fiel, nem a morte nos separa. E esse primeiro ponto, então, a realidade da morte. Vamos ler mais uma vez esse nosso versículo 24. Diz assim: disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O José, de que trata aqui, é aquele que nós bem lembramos, que chegou a ser governador no Egito. Ele é o bisneto de Abraão. José é filho de Jacó e Raquel, uma gravidez claramente concedida por Deus, uma vez que Raquel não podia conceber, e foi quando Deus deixou claro ter dado a ela um filho, mediante relacionamento conjugal com seu marido Jacó. Então nasceu esse filho da velhice de Jacó, o 11º de 12, José. E José, ainda jovem, teve alguns sonhos a respeito do futuro dele em relação aos seus familiares. Num desses sonhos, ele voltava do campo com os seus irmãos, trazendo alguns feixes de trigo. E os feixes dos irmãos curvavam-se diante do feixe de José. Daí os seus familiares entenderam que eles estariam debaixo do governo de José por algum motivo no futuro. Da mesma forma, o segundo sonho. Nós também podemos nos lembrar, a respeito de José e a sua biografia, por assim dizer, que ele, embora amado por seu pai, ele foi odiado por seus irmãos, que o venderam como escravo. Ele foi vendido para uma caravana que estava indo em direção ao Egito, e dali, por essa caravana, sim, ele passou a ser escravo na casa de Potifar, um oficial, comandante da guarda de Faraó, e isso lá no Egito. O Senhor Deus abençoou José, ainda jovem, de modo que José veio a se tornar mordomo naquela casa, nada lhe sendo negado, a não ser, obviamente, a esposa daquele oficial, e José fez prosperar a casa, então, de Potifar. Mas, numa trama da esposa do oficial, José acaba preso, e ali na prisão é onde ele conhece dois homens com os quais ele vai conversar e que darão sequência, então, a essa estada de Faraó no Egito como um governante, o segundo maior do Egito. Apenas para lembrarmos aqui, aqueles dois homens que estavam presos, o padeiro e o copeiro, eles também têm um sonho na prisão. José interpreta e mais tarde um desses homens, ele comenta com o faraó ter conhecido a José que interpretava sonhos. E é nessa ocasião que faraó passa a conhecer José e o coloca como governador do Egito. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. É uma história bastante conhecida. Então José teve uma importância lá no Egito, tanto para aquele povo, em razão de ser o superintendente ali, acumulando o suprimento necessário nesses 7 anos de bonança, para que nos 7 anos de fome, todos ali ficassem bem. E foi dessa forma também que a família do próprio José veio então a ser preservada naquela ocasião de muita escassez e de fome. A família toda foi parar no Egito. E é desse ponto aqui que nós estamos no capítulo 50, nesse verso 24. José está no Egito, mas agora já um homem velho. E ele tem em vista um juramento que Deus fez aos seus familiares, ao seu bisavô Abraão, mas também ao avô Isaque e ao seu próprio pai Jacó.
embora homem importante e um governador, na sua velhice, o que nós lemos aqui sobre José é que ele disse aos seus parentes: eu morro, eu estou morrendo, minha morte está se aproximando. E daqui nós podemos já tomar uma aplicação desse texto. É que, diante da realidade da morte, mesmo para este homem importante, todo o orgulho humano deve cessar. O orgulho acompanhou muitas pessoas importantes, embora não tenha sido esse o caso de José. Mas, e quanto àqueles agora, de nós que ouvem esse sermão, sabendo da realidade da morte, nós vamos continuar insistindo no orgulho próprio e pecaminoso? Aquele importante homem, governador, atrelado à família de Abraão, ele diz: minha morte está se aproximando. E a sua? Será que os pecadores vão durar para sempre, rebelando-se contra Deus no mundo de Deus? Ou a morte chegará e teremos que prestar contas ao Senhor? Como nós chegaremos à nossa velhice? Confiando em nós mesmos ou confiando em Deus? Porque esse era o caso de José, confiando em Deus, como nós veremos no decorrer deste sermão. Aqui, então, há um golpe contra todo o orgulho, a realidade da morte. Mas que estranho! De onde vem isso, essa questão do sofrimento e da morte? Porque os irmãos estão bem lembrados que nas primeiras páginas desse livro, o que nós temos é vida, e vida em abundância. O primeiro capítulo nos conta que Deus criou todas as coisas, e ao criar, então, a terra, o mar e tudo que nele existe, Ele faz povoar o mundo que Ele criou, animais marítimos e animais domésticos, selvagens. Ele povoa a terra e dá vida ao homem. Cria o homem com as próprias mãos e sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É o que diz Gênesis 2:7. Vida, um lugar com rios, descritos aqui, uma beleza incrível, pedras preciosas e diversas árvores com diversos frutos para se comer à vontade. Vida em abundância, exceto um fruto proibido. Desse não poderia ser comido. E é aqui que entra a questão da morte. Porque o Senhor Deus deu apenas uma proibição explícita ao primeiro casal no jardim, que não podiam comer de uma árvore, porque no dia em que dela comessem, certamente morreriam. Morte, já na terceira página, por assim dizer, desse livro, no terceiro capítulo, morte. E a serpente, um animal sagaz, tenta convencer o casal até que ganha êxito, dizendo que poderiam comer do fruto e que não morreriam. Mas nós bem conhecemos a história. Aquele casal comeu, desobedeceu a Deus. E o veredito de Deus ao homem foi: tu és pó, e ao pó tornarás, para o barro do qual ele foi feito. De modo que quando a gente chega aqui no capítulo 5 de Gênesis, nós vemos uma sequência em uma genealogia, falando sobre os primeiros homens, por exemplo, Adão e seus descendentes. E a genealogia diz assim: Adão viveu tantos anos e morreu. E o seu descendente, Sete, viveu tantos anos, teve filho e morreu. E assim também com Enos, que viveu e morreu. E Cainã, que viveu tantos anos e morreu. Morte em razão do pecado, da desobediência. A morte é uma realidade. E a essa altura, até mesmo para José, já velho, nós lemos aqui em Gênesis 50, você pode ver o versículo 26, que esse livro que começou com vida, agora termina com José
enfaixado, mumificado num caixão no Egito, porque ele morreu da idade de 110 anos e foi embalsamado. Muito provavelmente, a semelhança do que aconteceu com o pai de José, Jacó, o corpo, então, de José foi preparado pelos médicos, e o capítulo 50, versos 2 e 3 descrevem isso. Um corpo preparado, embalsamado, um bom tempo gasto ali, 40 dias de preparação, 70 dias de pranto e choro, e José agora, então, morto no Egito. Essa é a realidade da morte. Sabendo disso, queridos, nós devemos detestar o pecado, incluindo o orgulho do qual falamos, mas não se limitando a ele. Detestar o pecado, a rebelião contra Deus. O pecado só nos traz morte, embora faça muitas promessas. Foi assim, desde a primeira promessa enganosa feita ao primeiro casal. Morte. E nós bem sabemos que foi lado a lado do pecado que a morte apareceu. Isso fica claro em Gênesis e é ainda sintetizado no Novo Testamento por Paulo, quando ele escreve assim, ouçam, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Quando os homens desobedeceram, pecaram, junto com o pecado entrou a morte. Como que por um lugar, uma fresta, entrou de sopetão naquele jardim belíssimo. Isso deve nos fazer odiar o pecado, que faz falsas promessas e conduz à morte. E essa é a realidade de todo ser humano, descendente de Adão, por descendência natural, a realidade da nossa morte. Mas o texto não se encerra por aqui, embora o livro acabe com José num caixão no Egito, nós bem sabemos que ele fez um pedido, fez com que os seus irmãos jurassem. E ainda devemos lembrar que o título desse sermão é que Deus é fiel, e nem a morte nos separa. De modo que depois de tratar da realidade da morte, nós vamos olhar para esse nosso verso 24, mais uma vez, e agora ver a confiança em Deus diante dessa realidade da velhice e da morte. O verso 24 continua dizendo assim, porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. José, ele está falando com os seus parentes, com os seus irmãos, e aqui, embora ele se mostre velho, ele acrescenta um porém, mesmo diante da realidade da morte. E com esse porém, nós também aprendemos que Deus ele não depende dos patriarcas, de José e de seus antepassados, não depende dos patriarcas para cumprir os seus propósitos. A história vai avançar, não se encerra aqui nesse capítulo. Deus, porém, vai visitar aquele povo, Deus mesmo. E José ele bem sabia disso a respeito da visitação de Deus, porque numa certa ocasião, Sara, a bisavó de José, foi visitada por Deus. A palavra utilizada aqui é a mesma da ocasião em que o Senhor Deus ele vem a Sara para que ela pudesse conceber. Não só a esposa de Jacó era estéril e tinha dificuldades para ter filhos, mas também Sara. E ainda mais, Sara e seu marido Abraão eram de idade muito avançadas, o que dificultaria ainda mais a concepção. Mas Gênesis 21, verso 1, diz que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus, que havia jurado, prometido, dar um filho a Abraão e a Sara, visita aquela mulher e ela concebe.
promessa atrelada à visitação. E, de modo semelhante, Deus que fez uma promessa àquela família, Abraão, Isaque e Jacó, também visitaria os seus descendentes ali no Egito. Visitaria para fazer subir, para levar o povo daquele lugar, para transportar o povo para outra terra. Nós veremos mais adiante que se trata da terra de Canaã. Mas observem atentamente aqui no nosso verso 24. José, ele não apenas diz que Deus vai visitar e que vai subir, ou que talvez fará isso. Ele diz que Deus certamente visitará e levará o povo da terra do Egito. Certamente. Essa é a convicção de José a respeito da promessa de Deus atrelada à sua visitação. E a ênfase está tanto no nosso texto, como, obviamente, no texto natural e original. Deus certamente visitaria o seu povo. E essa convicção ganha ainda mais peso quando a gente olha o contexto. Vejam só, que assustador o que diz o verso 25 desse capítulo 50. Diz assim, Gênesis 50, 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. A nossa Bíblia, da versão comemorativa da igreja, a Nova Almeida atualizada, traduz assim: quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Convicção, fé, como veremos, porque Deus é fiel e nem a morte nos separa. José dá ordem para que os seus ossos fossem levados daquela terra do Egito. E a gente poderia gastar aqui um bom tempo falando a respeito da ressurreição. E como no Novo Testamento nos é dito que lá naquelas bodas, lá no final da história, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. E no outro lugar ainda, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ressurreição, ossos e carne ligados novamente. O mesmo corpo restaurado, glorificado. E vocês podem conferir isso depois em Mateus, isso no capítulo 8, verso 11, quando fala de Abraão, Isaque e Jacó no reino, assentados à mesa. E Mateus 22, 32, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, se num ponto a gente observa que esse nosso primeiro livro da Bíblia, ele começa com vida, e ali no terceiro capítulo já fala sobre morte, a partir dali também, nós já ouvimos e lemos sobre esperança. Esperança para aquela rebelião feita pelo primeiro casal. No capítulo 3, nós já como que ouvimos o próprio Deus anunciando um descendente prometido. Alguém que descenderia da mulher e que agiria de modo totalmente diferente do primeiro homem. Gênesis 3,15 diz que Deus se dirigiu à serpente e falou: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 na Nova Almeida. Um descendente da mulher que iria ferir com um golpe letal aquela serpente mentirosa. E no capítulo 5, lembra daquela genealogia de que Adão viveu e morreu, e o seu descendente viveu e morreu, e o outro viveu tantos anos e também morreu? Ali no capítulo 5 também, nós ouvimos sobre outra história de esperança que nos desperta confiança, porque naquela genealogia fala de um homem chamado Enoque, que viveu, que teve filhos, e em 5:24 diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.
O autor aos Hebreus, em 11:5, diz que, e esclarece, que Enoque foi trasladado, ele foi levado para não ver a morte. Esperança, vida, morte, ressurreição. Há pessoas que não seguem esse ciclo de vida, morte e condenação eterna, mas ainda que provem a morte, viverão. Esperança, confiança. José, mesmo diante da velhice, em idade avançada, ele diz, certamente, Deus visitará e fará subir. Um livro, então, de confiança e esperança. Daí a importância também da gente inculcar essas coisas nos nossos filhos, né? A gente vai ver ainda no nosso versículo 24, que Deus fez promessas à família de José, incluindo o bisavô, o avô e o pai. Uma família da fé. E nós vamos então olhar, ou pelo menos comentar aqui, a respeito desses 3 homens. Primeiro, do bisavô, Abraão, da família de José. Quando o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele fala sobre Abraão, destaca um episódio no qual aquele homem manifestou fé em Deus. Diz Hebreus 11, a partir do verso 17, que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Vocês se lembram? Uma cena bastante conhecida também. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho, o filho unigênito da promessa. Abraão havia acolhido com alegria a promessa de ter um filho. Deus havia prometido a Sara, aquela mulher idosa que não podia ter filho. Deus visita a Sara, o filho vem, e agora Deus exige o filho. E Abraão, pela fé, está pronto para sacrificar o filho. Uma família de convicção, não só José, mas também Isaque, o avô de José. Imagine só, o menino adolescente, com seu pai, que já era idoso, né? Ele se sujeita a ser amarrado às lenhas do holocausto e do sacrifício. E o que ele tem diante dele é o anúncio de que Deus proveria um substituto para aquele sacrifício. Abraão, Isaque, ainda jovem, não só eles, mas também Jacó é igualmente colocado em Hebreus 11, a conhecida galeria da fé. E a respeito de Jacó, o autor dos Hebreus diz que pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Uma família da fé, Abraão, Isaque e Jacó. E poderíamos mencionar muitas outras coisas a respeito desses patriarcas. Mas sobre José, o homem idoso que está para morrer aqui no nosso texto, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, também atribui a ele fé. Quando ele diz, certamente Deus virá, e dá ordens a respeito dos seus ossos. Ouçam o que diz o autor aos Hebreus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Confiança. Deus disse, ele jurou, ele certamente o fará. E será que foi fácil confiança na situação de José? Já sabemos que ele estava próximo da morte, estava velho. Mas quais seriam os outros obstáculos para aquele patriarca que estava lá no Egito? José e a sua família recebiam a provisão de Deus, mas por intermédio do Egito. Isso aconteceu por um bom tempo. A família toda estava agora no Egito. E o Egito tinha se mostrado uma superpotência. Os povos vizinhos, ficando pobres diante daqueles 7 anos de fome, passaram a vender os seus bens e a si próprios para obter mantimento naquela terra que prosperava.
Qual outra dificuldade para confiar em Deus nessa situação aqui de José? Os patriarcas, irmãos de José, estavam todos envelhecendo. Além disso, José, o governante lá do Egito, era o protetor e o provedor da família, num certo sentido. E a família ainda era de número pequeno, porque aqui, no capítulo próximo ao nosso, nos diz que a família desceu ali com uns 70 habitantes recém-chegados ao Egito. Confiança. Deus certamente fará o que jurou, o que prometeu. E daqui nós aprendemos que Deus age apesar das circunstâncias. E mesmo em meio às circunstâncias. Hoje, quantas pessoas se sentem inseguras ao olhar para as circunstâncias da vida? Diversas circunstâncias que nós não causamos ou que não temos como mudar. A idade avançada, por exemplo, pode vir acompanhada dos seus temores, que deve ser combatido com a fé no nosso Senhor Deus. Quantos se desesperam diante de uma crise financeira? E esse foi o caso no Egito por muito tempo. Uma crise nacional. E daí poderíamos acrescentar o desespero e o medo frente ao desemprego, a doenças ou ao abandono de familiares. E esse foi o caso de José também. O que prova se você está seguro ou não diante das adversidades da vida é o que Deus diz a seu respeito. É a palavra de Deus. E é se você pertence a Ele ou não. Deus continua governando apesar das circunstâncias e em meio a elas. Ao longo de toda a vida de José, Deus permanecia no governo, de modo que José, ao chegar na velhice, pode ainda ter confiança. Tem um texto bastante conhecido, e ele está aqui no nosso capítulo, que mostra a soberania de Deus diante das adversidades e o fato de que não devemos temer as circunstâncias da vida, nós que pertencemos a Deus. Vejam Gênesis 50, 20. José fala aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Deus é fiel, Ele tem um povo e preserva esse povo, de modo que nem a morte nos separa dele. Bom, o desfecho dessa história aqui, antes de avançarmos no nosso versículo, é que anos mais tarde, Deus certamente visitou aqueles descendentes. Deus fez com que aqueles parentes saíssem do Egito, e até os ossos de José foram mesmo tirados lá daquela terra do Egito. E depois vocês podem conferir isso em Êxodo 3:16, 4:31 e 13:19. O autor desse primeiro livro aqui, Moisés, foi ele próprio que levou os ossos de José num sarcófago. Êxodo 3:19 diz: também levou Moisés consigo os ossos de José. E os irmãos bem sabem que aqueles descendentes saíram lá do Egito com riquezas, de forma miraculosa, diante dos milagres de Deus e das pragas a Faraó e ao seu povo. Então, daqui nós vimos a realidade da morte de José e da nossa, a confiança daquele patriarca, e a que nós devemos ter. E por fim, toda essa confiança só existe e só pode estar fundamentada na fidelidade de Deus. E é o que mostra o nosso último ponto. Deus é fiel, nem a morte nos separa dele. O terceiro ponto fala sobre a fidelidade de Deus. Vamos ler mais uma vez o nosso verso 24. Está escrito:
Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus jurou, ele se comprometeu, ele fez um juramento ao longo dessa história de não destruir mais a humanidade com água depois do dilúvio. Ele fez promessas a Sara, como nós recordamos hoje, prometeu e cumpriu. E ele jurou a essa família dar uma terra, dar, não vender, mas dar. E daqui nós vemos a fidelidade de Deus, porque aquilo que ele jura e promete, ele mesmo concede e cumpre. E jurou então dar uma terra àquela família. O nosso versículo termina dizendo: a Abraão, a Isaque e a Jacó, que são os ascendentes de José. E a terra, nós bem sabemos que é a terra de Canaã. E paralelamente a isso, há também uma pátria celestial. Esse é o assunto de Hebreus 11, de que os patriarcas, enquanto rumavam a Canaã, eles aguardavam em Deus ainda uma pátria celestial. Porém, nós não vamos nos ater agora aqui à questão desta terra, dessa cidade preparada por Deus, mas nós vamos, em último lugar, nos concentrar então nessa fidelidade de Deus, que é a tônica, o alvo aqui do nosso versículo dentro desse contexto, de que Deus claramente tinha um compromisso com a família de José. Especificamente, Deus tinha e tem uma aliança, por vezes descrita como casamento, um compromisso, nesse caso, até as últimas consequências. E mais, não só a família de José seria o alvo da aliança e do compromisso de Deus, mas também nações e famílias, tanto do Oriente como do Ocidente. Essas nações que estarão assentadas com Abraão, Isaque e Jacó. E daqui, então, nós queremos ouvir sobre 3 episódios que nos mostram isso, essa aliança, essa fidelidade de Deus com esses patriarcas, e não só com eles, mas também com aqueles que creem. O primeiro desses patriarcas, Abraão, um episódio marcante, narrado em Gênesis 15, e bastante conhecido também, é quando o Senhor conduz Abrão, que ainda não tinha o seu nome mudado, para fora da tenda. Ele faz com que Abrão olhe para o céu e pede para que ele conte as estrelas, de modo que ele daria uma descendência numerosa a Abraão, e a descendência habitaria a terra na qual Abraão estava presente. E Gênesis 15 diz, no verso 18, que naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aliança, compromisso, por vezes descrito como um casamento. Algo marcante naquela ocasião foi que, além das palavras de Deus, houve ali toda uma representação visual a respeito dessa aliança. Quantos de nós estamos lembrados de quando Deus ordenou, lá naquela noite, que Abraão cortasse animais ao meio e colocasse os animais abertos, dispostos um de frente para o outro? Aquela era uma representação visual da aliança de Deus. Jeremias, quando fala a respeito de aliança, lá no capítulo 34, versos 18 e 19, ele conta, ou deixa transparecer, que os homens, quando juravam solenemente, eles tinham por hábito partir esses animais e passar por entre os animais mortos, como que dizendo: se eu descumprir os termos dessa aliança, que aconteça a mim o que aconteceu com esses animais. E lá naquela noite, Abrão, fora da tenda, quem foi que passou por entre os animais? Deus passou sozinho por entre os animais. Aliança.
Deus comprometido com Abraão e a descendência dele, de modo que o próprio Deus cumpre os termos da aliança. Nem a morte nos separa. E nós poderíamos mencionar, então, os outros 2 episódios, que mostram que nações e famílias estão inclusas na aliança. Porque quando Deus fala com Isaac, nós podemos ler em Gênesis 26, lá no versículo 4 diz: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E ao falar com Jacó, o neto de Abraão, lá em Gênesis 28, nós lemos que foi dito a ele: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso em Gênesis 28, então, verso 14. Uma aliança. Deus passando por entre os animais, comprometido consigo mesmo, até as últimas consequências. Portanto, a segurança e a confiança de José e da família era que Deus jurou. Deus fez uma aliança e se comprometeu a garantir os termos sozinho, para o bem de muitos povos, nações e famílias. Queridos irmãos, crentes em Deus, essa é também a nossa segurança e a nossa confiança de Deus cumprindo os termos da aliança, a parte dele e a nossa. Quando nós avançamos para o Novo Testamento e essa história vai se desenrolando, nós ouvimos sobre um descendente de Abraão. O Senhor Jesus Cristo, quando ele institui a ceia, uma representação visual da aliança, ele com o pão e com o cálice, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. O Senhor Jesus é quem teve o seu corpo partido, à semelhança daqueles animais do juramento feito por Deus a Abrão, dessa aliança. Queridos irmãos, o Senhor Jesus é Deus, o Filho, e ao mesmo tempo, ele é da família de José, esse idoso do contexto. Ele é o descendente de Abraão, e o Senhor Jesus cumpriu sozinho os termos da aliança, inclusive levando a nossa penalidade. Nós que cremos, somos alvo da fidelidade de Deus. Um último e belíssimo texto sobre Paulo falando a respeito do Senhor Jesus, o descendente de Abraão, Deus Filho. Paulo diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Segundo aos Coríntios 1:20. O Senhor Jesus é o sim e o amém, o assim seja das promessas de Deus. O descendente de Abraão, dessa mesma família, de um Deus que jura que é fiel ao seu povo, ao povo com o qual ele fez uma aliança. E nós poderíamos então aqui, a termos de aplicação final dessa palavra, responder a pergunta de um dos catecismos. Aqueles que fizeram discipulado recentemente, ou os que pretendem fazer. Catecismo é aquele método de pergunta e resposta, que, em poucas palavras, guarda muito conteúdo bíblico. E a pergunta, para mim e para você, retirada de um conhecido catecismo é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, como nós ouvimos nessa noite, este é um livro que começou com vida
e terminou com morte, com um homem num caixão no Egito. Morte devido ao pecado humano, a rebeldia daquele primeiro casal e de todos os descendentes naturais, por concepção natural, depois de Adão. Morte em razão do pecado. E a morte, tanto dos sofrimentos terrenos, quanto a morte eterna, é o destino de cada descendente de Adão, a menos que estejam nessa aliança, no juramento que Deus fez. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, diante da realidade da morte. Nós devemos crer no Senhor Jesus, o descendente, lá da família de Abraão, Deus Filho, encarnado, que cumpriu os termos da aliança. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Morte eterna ou vida eterna. Aqueles que creem em Cristo têm a vida. E daqui nós ouvimos então a realidade da nossa morte, a confiança que devemos ter em Deus e a fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel e nem a morte nos separa dele. Oremos. Senhor Deus, te damos graças porque foi da sua vontade separar um povo para si. Nós te damos graças, ó Deus, porque cada crente da igreja, Semente da Vida aqui, é seu. Por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos plena e eterna segurança de que não pertencemos a nós, mas pertencemos a Ti, de corpo e alma, na vida e na morte. Não somos de nós mesmos. Oh, meu Deus, ajude-nos a entender a realidade, tanto da morte, quanto dessa promessa e garantia de vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, diante de tantas adversidades, como o caso da velhice, ou o caso de tantos sofrimentos que talvez possamos passar, a nos lembrar de que o Senhor nos preparou uma cidade, e que em sua morada, cada um dos teus filhos tem seus aposentos. Te damos graças, ó Senhor Deus, porque teu Filho bendito, que veio e cumpriu os termos da aliança, Ele mesmo voltará, e seremos recebidos pelo Senhor, numa mesa, corporalmente, cada um que pertence ao Senhor, nenhum só faltará, e celebraremos, como num casamento, as bodas do Cordeiro, porque o Senhor é fiel, e nem a morte nos separa de Ti. Bendizemos o Teu nome, louvamos a Ti, bendizemos ao Senhor, ó Deus Filho, te damos graças, ó Deus Espírito Santo, por nos dar a conhecer os tesouros da sabedoria, o próprio Cristo revelado, de capa a capa, nessas Escrituras sagradas. Em nome dEle que nós oramos. Amém. Os irmãos do grupo de louvor podem vir à frente. Queridos, nós não devemos ficar inertes, indiferentes, e pior ainda, desatentos ou rebeldes à palavra de Deus. Ouvimos da seriedade e a nossa resposta tem que ser uma resposta condizente, uma resposta de fé, de adoração. E é isso que nós vamos fazer nesse último cântico, adorar a Deus, bendizer o nome dEle, porque Ele tem um povo, e o povo é cada crente que está aqui. Louvemos ao nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece,
Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Apesar